Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 40. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje nós vamos meditar sobre um versículo curto, mas de uma profundidade extraordinária. Em poucas palavras, Jesus revela que existe uma ligação que é inseparável entre ele, entre seus discípulos e entre o próprio Pai. Mas antes de seguirmos aqui para a nossa reflexão, deixe o seu like clicando no joinha. E se você ainda não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e vir fazer parte da família Despertai. Vamos seguir para a nossa reflexão? Então, à primeira vista, esse versículo parece falar apenas sobre hospitalidade. Mas quando olhamos para o contexto, nós percebemos que Jesus está ensinando muito mais do que isso. Vamos voltar ao momento em que essas palavras foram pronunciadas por Jesus. Nós estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Jesus está reunido com os 12 apóstolos antes de enviá-los em sua primeira missão. Eles percorreriam as cidades de Israel, anunciando que o reino de Deus estava próximo, curando os enfermos e levando a esperança às pessoas. Naquele tempo, não existiam igrejas, não existiam templos cristãos ou centros de evangelização. Os discípulos dependeriam da acolhida das famílias. Eles dormiriam em suas casas e compartilhariam das refeições daquelas famílias onde eles estariam levando a palavra de Deus. Receber um discípulo era muito mais do que era abrir a porta de uma casa. Era abrir o coração para a mensagem que aquele discípulo estava trazendo. Não era simplesmente dar um abrigo, dar um alimento, dar um lugar para repousar. Era abrir o próprio coração. E é por isso que Jesus afirma: quem vos recebe, a mim recebe. Observe algo muito importante. Jesus não diz quem recebe as ideias dos discípulos. Ele diz: quem recebe vocês, recebe a mim. Jesus revela que seus discípulos são enviados em seu nome e carregam a sua presença. Ou seja, onde os discípulos estão, está ali a própria presença de Jesus. Não porque sejam perfeitos, mas porque foram enviados por Ele. E Jesus vai ainda mais longe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui encontramos um dos ensinamentos mais belos sobre a missão de Cristo. Jesus mostra que existe uma comunhão perfeita entre o Pai e o Filho. Receber Jesus é receber o próprio Deus. Rejeitar a mensagem de Cristo é fechar a porta para aquele que o enviou. Isso nos ajuda a compreender quem Jesus realmente é. Ele não era apenas um mestre, ele não era apenas um profeta, era o Filho enviado pelo Pai para revelar seu amor ao mundo. Jesus é o Filho de Deus que veio para revelar o amor de Deus ao mundo. Mas como aplicar essa palavra nos dias de hoje?
Talvez você pense: eu nunca recebi um dos 12 apóstolos na minha casa. É verdade, mas continuamos recebendo Cristo de muitas maneiras, inúmeras, infinitas. Toda vez que acolhemos sinceramente, mas é sinceramente, a palavra de Deus, estamos recebendo os discípulos. Toda vez que abrimos espaço para a oração, em meio a tantos compromissos, a meio a tanto trabalho, tirar espaço para a oração. Toda vez que recebemos alguém, mas recebemos com verdadeiro amor, recebemos pessoas com respeito na nossa casa e com misericórdia, estamos recebendo os próprios discípulos. Toda vez que ajudamos uma pessoa necessitada, e às vezes não é só necessitada de roupa, de alimento, às vezes necessitada de uma ajuda, de um favor, de uma contribuição, às vezes necessitada de um abraço, às vezes necessitada de uma palavra. Toda vez que ouvimos alguém que sofre, toda vez que acolhemos um irmão, mas sem julgamentos, sem apontamentos, sem fazer daquela situação que ouvimos uma fofoca depois. É Cristo quem bate à nossa porta. Esse versículo também nos faz refletir sobre outra realidade. Às vezes, nós esperamos encontrar Jesus apenas nos grandes milagres, mas ele continua vindo até nós através das pessoas. Pode ser naquele familiar que precisa de escuta, pode ser naquele familiar que precisa de um abraço, pode ser naquele amigo que pede ajuda, pode ser naquele pobre que necessita de um alimento, naquele doente que espera uma visita, naquele desconhecido que cruza o nosso caminho. Nem sempre reconheceremos Jesus pela aparência, mas podemos reconhecê-lo pelo amor. Ao mesmo tempo, este Evangelho nos faz olhar para nós mesmos. Ele nos faz olhar para dentro de nós. Se somos discípulos de Cristo, as pessoas conseguem perceber? Será que as pessoas conseguem perceber a presença de Cristo quando convivem conosco? Nossa maneira de falar, ela transmite paz? Nossas atitudes aproximam as pessoas de Deus? Ou será que afastam? Ser discípulo é carregar o nome de Cristo, mas acima de tudo, é refletir seu caráter. Hoje aprendemos 3 grandes lições. Primeiro, acolher quem Deus envia é acolher o próprio Cristo. Quando acolhemos alguém que Deus envia, nós estamos acolhendo o próprio Cristo. Segundo, Jesus ele continua visitando a nossa vida através das pessoas que coloca em nosso caminho. Você tem observado as pessoas que Jesus coloca no seu caminho? Já parou para pensar que através dessas pessoas Jesus pode estar te visitando a sua vida? E terceiro, nós também somos chamados a ser presença de Cristo para o mundo. Talvez alguém nunca leia a Bíblia. Talvez alguém nunca entre em uma igreja. Mas essa pessoa poderá conhecer Jesus através da forma como você a trata,
Talvez você seja a palavra de Deus para essa pessoa. Talvez você seja a igreja para essa pessoa. Que responsabilidade bonita! Que missão maravilhosa! Peçamos ao Senhor a graça de reconhecer a sua presença nas pessoas que Ele coloca diante de nós, nas pessoas que Ele coloca dentro das nossas casas, que seja presencialmente, que seja através das redes sociais, e que peçamos Ele a graça de sermos um reflexo do seu amor onde estivermos. Que Deus faça da nossa vida uma porta aberta para o Cristo. Despertai, para que todos aqueles que se aproximarem de nós possam experimentar um pouco da paz, da misericórdia e do amor do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe, abençoe sua vida, seus projetos, seus sonhos. Eu sou Rosimeire Caetano. E se você puder deixar aqui o seu like, clicando no joinha, se inscrever neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. E compartilhe este vídeo, leva a palavra de Deus para outras pessoas através do compartilhamento deste vídeo. Leva Jesus para as pessoas, seja esse discípulo. E deixe aqui nos comentários: Senhor, ajuda-me a reconhecer tua presença. Senhor, coloque pessoas para falar de ti no meu caminho. Ou, Senhor, que eu seja a sua palavra para aqueles que vieram até mim. Um grande abraço e fique com Deus.